Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você acredita em superstições? Já teve algum tipo de envolvimento com prática oculta? Pois é, em meio ao desespero ou por desinformação, muitas vezes a gente acaba tendo algum tipo de envolvimento com tais práticas. E o pior é que não sabemos mensurar as consequências e os efeitos que essa busca pode causar na vida de alguém, a curto, médio ou longo prazo. Revolução Jesus de hoje quer trazer até você essa temática, superstições, essas práticas ocultas. O que elas têm gerado, o que elas têm feito, como não entrar nessa? Ou se você já vivenciou em algum momento da sua vida, existe algo a ser feito? Não sai daí, Revolução de Jesus só está começando e a gente quer ajudar você. E para acrescentar tudo aquilo que o programa Revolução Jesus está tratando, hoje estou com o Padre Duarte Lara. Padre, bem-vindo ao programa Revolução Jesus. Obrigado, Jonathan. É um prazer. Ótimo. Padre, eu vou direto ao ponto. Superstições e práticas ocultas. Como surgiu isso e qual o efeito disso numa pessoa que se envolve com essas superstições, com práticas ocultas? Então, as superstições e as práticas ocultas são tão antigas como o homem, né? Ou seja, o ser humano, e isso você pode constatar estudando todas as grandes religiões, a história das religiões, é um ser naturalmente religioso. E o homem, também na sua experiência de Deus, e consegue perceber que existem outras realidades espirituais que não são o Deus, Criador do céu e da terra, e que eu me posso associar a essas realidades espirituais para lhes pedir ajuda. No fundo é todo o mundo angélico. Existem anjos e existem anjos que são bons e existem anjos que são maus. E essa experiência, como eu dizia, é um denominador comum de todas as grandes religiões. As práticas ocultas, como o próprio nome já nos indica, estão ligadas à invocação dos anjos maus, né? O lado das trevas, digamos, que muitas vezes se transvestem como anjos de luz, como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios. E, no fundo, o homem recorre às forças sobre-humanas, digamos assim, quando experimenta situações nas quais se encontra, digamos que encruzilhado, problemas de saúde, problemas materiais, problemas matrimoniais, familiares, tudo que é problema, não é? Você, se a sua fé em Deus não é muito viva, você acaba se jogando, se agarrando a essas outras alternativas. Danilo Gesualdo, vamos lá agora, nós estamos falando sobre a questão da ação do mal, né, na vida das pessoas. Sim. Como que o mal ele pode influenciar a vida de alguém? Eu já vou fazer uma dobradinha aqui. Claro. Existem portas de abertura que propiciam a entrada do mal, a ação do mal na vida de alguém? Sim, eu acredito que o mal ele tem dois tipos de influências, a gente costuma categorizar. Aquilo que é uma influência direta do mal e que é inequívoca, ali nós sabemos e determinamos que ali existe uma presença maligna ou uma presença diabólica, e aquilo que é uma maneira de influência indireta do mal. Então a gente costuma categorizar nessas duas realidades. E existem portas, claro, que abrem essa ação tanto para a ação direta como para essa ação indireta do mal. Geralmente, a busca por aquilo que é oculto é uma das maiores portas que influenciam uma ação diabólica de maneira direta ou indireta. Porque é incrível, Thiago, como eu tenho percebido nesses últimos anos, principalmente lidando com essa realidade, que existe um fator determinante, ou melhor, dois fatores determinantes que abrem essas portas nesses tipos de influência. A primeira, e eu coloquei até um capítulo no meu livro, Livre de Todo Mal, que a abordagem é assim: sei reconhecer uma alma desesperada. Esse é um título. É como se fosse uma frase do próprio demônio dizendo, né? Isso é uma grande porta de entrada para o mal, porque as pessoas se veem em determinadas realidades, em determinadas circunstâncias da sua vida, que elas não sabem mais a quem recorrer.
Nossa. E diante desta realidade, qualquer tipo de ajuda que aparece e que ofereçam, essas pessoas entram de cabeça, né? E muitas vezes sem avaliar as consequências da ação delas nesse sentido. E isso abre diretamente, e claro, isso quando elas recorrem à ajuda em lugares onde de fato Deus não está agindo e tem uma forma de ocultismo, ou abertamente, declaradamente, ou uma forma velada de ocultismo. Então isso abre essas portas para a ação do mal. E o que eu tenho percebido muito na questão da juventude, que também é uma abertura de porta, é a curiosidade. Os adolescentes atualmente estão com uma curiosidade e uma busca de prever o futuro, de adivinhar aquilo que vai acontecer com ele, uma ânsia de saber o futuro que também tem influenciado essa ação do mal. E aí as consequências podem ser nefastas, né, nesse sentido, porque a realidade é que as pessoas se envolvem de fato com o ocultismo pesado, real, né, com Até contato... na ignorância ali estão buscando... A grande maioria das pessoas, elas se envolvem com a realidade diabólica oculta por ignorância e depois as consequências vêm. E a consequência de uma pessoa que se agarra, que se envereda num caminho como esse? É perigoso, é muito perigoso, infelizmente. Por quê? Porque quando você recorre, no fundo, pede ajuda ao demônio através das formas de adivinhação, de magia, você está pedindo ajuda, talvez até por um motivo bom. Você quer uma cura, quer ajuda material, mas quando você dá abertura ao demônio para agir na sua vida, pois ele vai aproveitar essa abertura e talvez possa ajudar você num primeiro momento, mas vai cobrar depois, né? Depois não vai querer largar você. E ele não ama você, ao contrário de Deus e dos anjos bons. Ele quer destruir você e separar você definitivamente de Deus. E por isso é brincar com fogo. Você acaba estando brincando com fogo. Às vezes até, como eu dizia, movido por uma boa intenção, né? Eu queria ter um filho, arranjar um emprego e tudo isso, mas me estou associando com a pessoa errada para conseguir isso, né? E por isso é preciso muito cuidado, né? Agora, a gente sabe que o demônio é o pai da mentira. Isso. E ele se apresenta diante de nós com propostas, com seduções e vai ali ludibriando, né? Às vezes com meias verdades ou com uma verdade, mas uma mentira revestida por uma verdade, e a pessoa ela vai se convencendo nesse processo. E quanto mais ela vai sendo convencida, mais ela vai se envolvendo com aquilo. E aí, de certa forma, ela fica assim, não, mas isso é verdade, mas ele me fez isso, me fez aquilo. Qual é o caminho para a pessoa começar a se desvencilhar, ou até mesmo identificar essas mentiras colocadas pelo demônio? O demônio é muito inteligente e, como você disse muito bem, ele mascara as mentiras, ele não diz só mentira. Ele diz, se nós pegarmos logo lá no início da Sagrada Escritura, né, o primeiro pecado, ele vem com conversinha bonita. É verdade que Deus disse que vocês não podem. É verdade, Deus disse que não pode. Mas depois começa envenenando pouco a pouco. E por isso o conselho mais importante é não entrar em diálogo com o demônio, porque é muito perigoso, é muito imprudente, porque ele é muito inteligente e ele enrola você com grande facilidade. Como podemos sair, como podemos ser, no fundo, iluminados pela verdade, aproximando-nos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é uma graça, não existe vitória contra o mal pelas nossas próprias forças. Tem que ser Deus que nos defende, que nos ilumina, que nos resgata dos enganos e das ciladas do inimigo. Por isso é que é tão importante uma vida na graça, uma vida de caminhada. Não existe, no fundo, um estado neutro. Ou você está em comunhão com Deus, na graça de Deus, ou você está em pecado. Se você está em pecado, de algum modo, biblicamente, nós diríamos que você é um filho das trevas, no sentido que o demônio engana você com muita facilidade, pega você muito facilmente. E por isso, o único lugar seguro é a nossa comunhão com Deus em Cristo Jesus. Nossa, claro, como você disse, né? Às vezes no desespero ou pela curiosidade, né? Acaba buscando e acaba que nós seres humanos temos uma atração por aquilo que é sobrenatural, que é próprio, né? De todo ser, né? O transcendente e tal. Mas claro que estamos falando de uma ação do mal, né? Se eu
estou sendo influenciado por esse mal, né? Então eu busquei, seja na ignorância ou pela curiosidade. Existem sinais na minha vida que indicam de que eu estou recebendo uma influência do mal ou de que tem uma porta aí aberta e de que eu acabo sendo afetado por isso? Eu consigo perceber em sinais, seja no comportamento, seja nos sentimentos. Muitas vezes a gente ouve jovens falar e relatarem os meus pensamentos que me perturbam. Existem coisas assim mais pontuais que a gente consegue sinalizar? Conseguimos, não é fácil, né? Eu sempre gosto de lidar com a questão de não ir para os extremos, porque a gente corre um grande erro de ir para o extremo, de achar que essas realidades nunca vão influenciar, ou que nunca é uma ação diabólica, é uma percepção somente humana, e a gente corre o risco do outro extremo, né? Que é de fato colocar tudo como uma ação diabólica e uma consequência do demônio, da ação do demônio sobre a nossa vida. Mas existem fatores que são que nos apontam ou nos ajudam no discernimento, principalmente quando se trata de uma influência indireta do demônio. Então, por exemplo, quando as pessoas elas recorrem a esses lugares, né, ou a essas pessoas que mexem com realidades ocultas, e ela começa a perceber que na vida dela coisas estranhas começam a acontecer, pode ser um indício ou um sinal de que possa ter uma influência diabólica por detrás daquilo. O extremo da percepção de uma influência diabólica é o que a gente chama dos distúrbios extraordinários do demônio, que aí vem desde uma obsessão diabólica, que são aqueles pensamentos ou situações mesmo na qual o demônio ele influencia de maneira obsessiva, e a gente costuma dizer, tanto no período de tempo quanto na quantidade de vezes que aquela realidade, de repente, por exemplo, pessoas que nunca tiveram o desejo da morte, ou nunca desejaram a morte ou se suicidar, e de repente elas vão a determinados lugares ou têm contato com determinadas pessoas, e a partir daquele momento um desejo de morte obsessivo começa a permanecer dentro dela, ou de se ferir, ou de se matar. Então, isso são alguns sinais. Então, esses distúrbios extraordinários são uma indicação de que ali pode realmente estar havendo uma influência direta do mal. E aí são tipos de características que a própria Associação Internacional dos Exorcistas deu como nomenclatura, que é a obsessão diabólica, a vexação diabólica, chegando até mesmo à possessão diabólica. Então, existem casos que são visíveis e a gente consegue discernir essas realidades. Agora, tem casos que é necessário um tempo, atendimento, orações e conversas para a gente tentar achar o fio da meada para verificar aquilo que pode ser da própria pessoa, até mesmo do seu psicológico, ou se trata realmente de uma realidade espiritual por detrás daquilo. O que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil, a não ser que seja algo muito, como eu disse, né, algo muito aparente, visível já e ainda assim é preciso que a gente leve com todo o critério, porque existem distúrbios psiquiátricos que se assemelham demais. A linha é muito tênue, né, a determinadas doenças psiquiátricas com determinados distúrbios diabólicos. Então a prudência, a cautela é sempre um ponto base para que a gente defina essas ações e essas consequências do mal ou da busca do ocultismo. O que nós podemos pensar a respeito do Halloween? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisaria primeiro saber o que era o Halloween, no que é que ele se transformou e o que é que nós podemos fazer com ele no futuro. Ou seja, passado, presente e futuro. São 3 partes da nossa resposta. A primeira parte, o passado. Qual é a origem do Halloween? Bom, infelizmente aqui no Brasil nós traduzimos Halloween como Dia das Bruxas, mas não tem nada a ver. Halloween é uma abreviação de All Hallows Eve, ou seja, a véspera, Eve, da solenidade de Todos os Santos, All Hallows. É uma expressão inglesa antiga. Mas como é possível que uma festa de bruxas tenha origem no calendário litúrgico católico? Que estranho. Bom, o que acontece é o seguinte. O mês de novembro é dedicado na Igreja Católica à reflexão a respeito dos novíssimos, ou seja, das realidades últimas que nós iremos viver. Por isso nós sabemos que existem fiéis que já estão salvos e que estão no céu, são os santos. Mas existem fiéis que já estão salvos, mas ainda não estão no céu, são as almas do purgatório. E assim, durante todo o mês de novembro se dedica à oração e à comemoração tanto dos santos como dos fiéis defuntos.
É tanto assim que no calendário próprio das várias ordens religiosas existem dias específicos em que se celebram todos os santos daquela ordem ou todos os defuntos daquela ordem durante todo o mês de novembro. Ora, o que acontece é que o que nós podemos fazer pelas almas dos fiéis no purgatório são várias coisas. Primeiro, podemos mandar celebrar missa, podemos rezar pela pessoa, podemos visitar os cemitérios, podemos fazer jejuns, mas existe uma quinta coisa que as pessoas se esquecem. Nós podemos fazer obras de caridade. E foi assim que, fazendo obra de caridade para com os pobres, que surgiu uma tradição daquilo que nós vemos no Halloween, que é o doce ou travessuras. O que é que acontecia? Na véspera da festa de Todos os Santos, porque ali já começava o tempo litúrgico, os pobres sabiam que podiam bater na porta das casas para receber esmolas. E as pessoas preparavam o chamado pão das almas. Era um pão confeccionado para ajudar os pobres. Acontece que esse pão foi se sofisticando, foi se transformando em guloseimas e aos pobres se uniram as crianças. Pois bem, já está explicada a origem daquilo que é um elemento essencial da festa de Halloween, o trick or treat. Pois bem, e aí? Mas é somente isso? Não. Também, na época de Todos os Santos, as pessoas visitavam os cemitérios para rezar pelos fiéis defuntos. Os cemitérios eram construídos ao lado da igreja. Como o terreno era bastante limitado, havia tradição em alguns lugares de colocar num edifício os ossos dos fiéis que já tinham morrido há muito tempo para desocupar o lugar. Então, ali, naquele ossário, as pessoas se reuniam, faziam suas orações e acendiam velas. Talvez aí esteja a origem, né, de se colocar uma vela dentro de uma abóbora, imitando quase a caveira de uma pessoa morta, exatamente porque se acendiam as velas para rezar pelos fiéis defuntos. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos para acrescentar ainda mais a esse assunto tão importante, porque conhecendo a verdade, aí sim nós nos tornaremos verdadeiramente livres. Daqui a pouco a gente está de volta. A Revolução Jesus está de volta, estamos tratando sobre superstições e práticas ocultas. Estamos também com um convidado, o Padre Duarte Lara. Padre, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no programa conosco. Uma grande alegria estar aqui. E dando continuidade ao nosso papo, Padre, muitas pessoas, e dentre essas pessoas, muitos jovens, dão um certo descrédito à existência do demônio. Existe até uma certa moda em relação a isso. Por mais que hoje o tema é um pouco mais falado, tratado, mas ainda existe uma linha que diz, não, isso aí não existe, isso é coisa passada, Claro. coisa antiga. Enfim, o que dizer sobre isso? Então, duas ou três ideias importantes. Primeiro, que o demônio gosta muito de duas coisas. Uma é de que as pessoas neguem a sua existência. Ele assim fica com mais margem de manobra para trabalhar, porque as pessoas nem se defendem contra ele. Você não existe, né? E tem outro extremo, digamos assim, que também agrada ao demônio, que é aquelas pessoas que pensam que o demônio é mais poderoso do que aquilo que ele é, que vem o demônio por trás de tudo, né? E exageram as capacidades do demônio. Ele também gosta disso, usa isso um pouco no modo... eu uso muito a imagem do cachorro que ladra muito, mas é só garganta, né? E se você corre e foge dele, ele vai correr atrás de você, ainda que seja um cachorro bem pequeno. Por que é que muita gente hoje não acredita na existência do demônio? Infelizmente, eu vejo que isso entrou também muito na igreja através da teologia. Infelizmente, alguns exegetas começaram dizendo, mas esse negócio dos anjos acaba sendo uma figura de estilo, um modo de dizer que Deus está perto, e por isso não é para a gente aceitar isso literalmente, né? Então, é um erro, a igreja nunca ensinou isso, pelo contrário, a igreja é dogma de fé, que os anjos existem, que os anjos foram todos criados bons por Deus, mas que são livres e foram submetidos a uma prova, alguns deles livremente se recusaram a servir a Deus e a partir desse momento se tornaram demônios.
E isso é uma verdade revelada por Deus, ensinada desde sempre, há 2000 anos pela Igreja Católica. E por isso, um católico sabe que os anjos existem e também tem as boas notícias. Deus deu a cada um um anjo da guarda. Isso é muito importante. Temos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, né? E um montão de anjos que nos acompanham. Na missa os anjos estão presentes. A gente reza com todos os anjos e santos. E por isso é uma realidade também consoladora, saber que nesse combate em que vivemos não temos só os nossos irmãos na fé, não temos só a igreja visível, mas tem também uma igreja invisível. Né? Lá no credo nós dizemos Deus Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Se você pega o catecismo, que explica, as invisíveis são os anjos. Deus criou os anjos, seres espirituais, pessoais também, inteligentes, livres, podem amar e conhecer a Deus como homem, mas que alguns, infelizmente, livremente se revoltaram contra Deus e o seu plano de salvação. Né? E por ódio e inveja querem destruir o homem. No primeiro bloco, padre, nós tratamos sobre aquilo que o demônio usa para ludibriar tantas pessoas, só que nos faltou dar alguns nomes. Certo. Por exemplo, hoje em dia é muito comum entre os jovens eles se basearem em horóscopo, Certo. em brincadeiras do copo, do compasso e se envolver Certo. com essas coisas. Então, nós não demos os nomes dessas coisas no início do programa, lá no primeiro bloco, mas agora a gente está dando aqui. Eu gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre coisas como essa, Certo. sobre o envolvimento da pessoa com o horóscopo, com Certo. brincadeiras como o copo, o compasso, e até mesmo aquelas propagandas. Aqui no Brasil é muito comum, padre. Sim. A gente está andando pela rua e vê lá um cartaz: traga o seu amor em 15 dias. Sim, sim, E aí sim, você sim. vai na determinada pessoa, ela faz um trabalho Certo. e envolve outras pessoas nisso. Muito comum também invocar espíritos de mortos em determinados lugares, enfim. Sim. E até mesmo nesse último exemplo que eu citei, alguns se baseiam na própria Sagrada Escritura para se fundamentar em relação a isso. Então, eu gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre essas realidades. Infelizmente, fazer a lista completa é muito difícil. Por quê? Porque estão sempre surgindo novas formas. Agora, lá na Europa surgiu um jogo, penso que aqui no Brasil também entrou, mas menos, Charlie. Entrou. Né? Com os lápis e tudo isso. Você disse o jogo do copo, horóscopo, tudo isso, no fundo, são formas de adivinhação, de recorrer a forças ocultas para conhecer coisas desconhecidas, invocando, né, etc. Com o jogo do copo, também tenho algumas experiências com alguns jovens que correram. Tudo é sempre muito mal, mas às vezes você percebe que é o demônio que está por trás. É raro, porque o demônio não gosta de mostrar que está por trás. Mas, como uma vez falando com alguns jovens, e eu sempre aproveito as pregações para alertar para esses perigos, porque as pessoas pensam que é um pouco, que no fundo não é nada de muito grave, não estamos fazendo mal a ninguém, não é um ritual satânico. Né? Você está invocando forças, os mortos, e o demônio se vai aproveitar, você está dando brecha. E uma vez uns jovens no jogo do copo, sempre eles se perguntam no início, é espírito bom ou é espírito mau? E nessa vez, o demônio sempre diz que é espírito bom, não vai dizer que é espírito mau, né? Pai da mentira. Mas dessa vez disse é espírito mau, e eles se assustaram e trancaram o encontro, pararam e pegaram no copo. Teve um jovem que pegou no copo e lançou o copo contra a parede, e o copo não se partiu. E eles ficaram muito assustados, pegaram o copo outra vez, lançaram o copo com toda a força contra a parede e o copo não se partia. Rezaram um Pai Nosso e depois conseguiram partir o copo. E um dos que participou nesse encontro ficou tão marcado por isso que passaram muitos anos e ele veio contar para mim: padre, uma vez aconteceu isso. Então, é perigoso, é muito mais perigoso de quanto a gente pensa e com facilidade. Eu vejo que as pessoas com o horóscopo começam por curiosidade. Mas vamos ver, quinta-feira é o seu dia de sorte, você vai encontrar alguém, né? Você começa dando ouvidos ao inimigo e a caindo, no fundo, nas formas de adivinhação. Pois tem também todo o mundo das formas de magia. Normalmente os teólogos distinguem entre magia negra, para fazer mal a alguém, mas depois tem a magia branca, que hoje, infelizmente, engana muitas vezes muitos católicos. Né? Você vai e pensa que são terapias alternativas. Né? Você vai, agora tem as pulseirinhas, não
sei, quânticas, né? Fazer um equilíbrio. Então são tudo formas de amuletos, no fundo, né? Você usa isso, que isso tem uma energia que te vai dar sorte e tal. Não tem nenhum fundamento científico, é um puro engano, e no fundo, se você põe a sua confiança nesse objeto, como se ele te desse uma força extra, você está abrindo o seu coração ao oculto, né? E o demônio aproveita a brecha. E são pecados tecnicamente contra o primeiro mandamento da lei de Deus: não terás outros deuses, né? Nós não devemos nunca procurar a salvação fora de Deus. Só Deus nos ilumina, só Deus nos cura, nos salva, nos fortalece. Quando você vai para a concorrência, você no fundo está adulterando espiritualmente. Você está dizendo: Deus, você no fundo não me salva, quem me ajuda é o horóscopo. Agora falando daquela pessoa, Danilo, que está envolvida ou se envolveu e agora está tomando consciência disso, né? Como a gente falou, não sabia e foi no desespero, na curiosidade. Como eu faço para sair disso, né? Eu preciso passar, vou até usar um termo que comumente a gente ouve, por uma descontaminação, né? Se eu já procurei há tempos atrás e não fiz nenhum tipo de oração, não busquei nenhum tipo de ajuda, eu posso estar colhendo consequências ainda disso, ou se eu estou agora no presente envolvido, né? Quais são os passos para me libertar disso, para sair disso, ou como disse, usando esse termo, me descontaminar daquilo que eu busquei? Usam muito essa questão de contaminação, Isso. Eu não gosto muito, não, porque ele cai em umas ambiguidades meio assim. Sim. Mas quanto a isso, eu tenho uma coisa importante a dizer, que as pessoas sempre relatam num certo tipo de ceticismo. As pessoas dizem assim: Danilo, eu busquei ou eu fui atrás dessas coisas, mas eu não tinha intenção. Então eu acredito que isso não vai fazer mal para mim, porque não era a minha intenção recorrer a essas fontes, ao ocultismo ou ao próprio demônio ou a essas realidades voltadas ao espiritismo, que ferem a fé católica. E você acha que isso vai ou não me afetar se eu não tiver intenção? Eu sempre trago, e gosto de colocar, o exemplo do veneno. Se eu pedisse agora para o Tiago que eu tô com sede, dissesse para você que eu tô com sede, e pedisse para você um copo de água, e você pegasse esse copo aqui e ao invés de água você colocasse veneno para mim. Veneno que não tem a aparência, não tem o cheiro de veneno, mas ele é veneno. Se o Danilo tomasse esse veneno com a intenção somente de matar a minha sede, Sem saber, né? sem saber que aquilo era veneno, o veneno faria ou não faria mal ao Danilo? É óbvio que ele faria mal, mas a minha intenção não era tomar veneno, a minha intenção era matar a minha sede. Então eu sempre trago essa alusão para que as pessoas percebam que ainda que quando elas buscam isso sem a intenção, isso pode trazer grandes prejuízos para elas, porque elas acham que porque buscaram sem a intenção, isso não vai trazer consequências para a vida dela, que é uma grande mentira. E o primeiro passo que elas precisam dar, uma vez que tomaram consciência agora de que esses lugares não vêm de Deus, as práticas que ali acontecem, e que isso fere o primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas, o primeiro passo, elas precisam buscar o sacramento da confissão, né? A confissão, ela tem uma força muito maior e muito superior do que o próprio exorcismo, como apenas um sacramental, que é o exorcismo. Ali não, ali é um sacramento que é realizado sobre a pessoa, né? É o próprio Cristo ali que age. Então a pessoa precisa confessar esse pecado, onde esteve, o que buscou, se buscou para um bem de si próprio ou buscou querendo o mal de alguém. E aí o caminho para que ela se descontamine, ou o caminho de libertação dessa prática, digo sem medo nenhum que é uma vida de constância e fidelidade das práticas cristãs. E aqui eu acentuo a Santa Missa como o cume, né, o pico, aquilo que é de mais eficaz dentro do processo de libertação. E digo, eu coloco sempre a confissão antes da missa, porque se você não se confessa, você não pode participar da Santa Eucaristia, né? Mas ali é a plenitude do sacramento, é o corpo e o sangue de Cristo dentro de você, e ali a força daquele sacramento acontece. A oração do Santo Rosário, todos os dias, adoração, o contato com a palavra de Deus, no fundo é aquilo que a Canção Nova e o Padre Jonas nos ensinou, né? Desde sempre. As 5 pedrinhas, eu posso dizer assim, elas têm a força suficiente de libertar as pessoas do poder do demônio, né? Os exorcistas sempre dizem que tudo aquilo que nos leva e nos aproxima de Deus
tem força para nos desvincular do poder das trevas. Então, toda prática que a pessoa coloca, de fato, fiel e constante, aquilo é capaz de descontaminá-la. É claro que é importante que, de repente, numa realidade de grupo de oração que ela participe, tenha pessoas rezando e intercedendo por ela, que ela faça orações de renúncias, né? Mas São ainda válidas. sim, mas ainda assim, se ela não souber ou ficar confusa, mas fiz essa oração, será que preciso ficar rezando todo dia, essa oração de renúncia todo dia? Digo a ela, rezou uma oração de renúncia, agora começa a viver a sua vida cristã de maneira madura. Confissão constante, sempre que preciso, não deixa passar de um mês de confissão não. Eucaristia, rosário, adoração e palavra de Deus são os instrumentos que Deus nos dá, fáceis, né, Thiago? Sim, Na verdade, sim. simples, parece ser simples, mas que utilizado da maneira correta é capaz de nos libertar das consequências da ação do demônio sobre a nossa vida. Hoje, não sei lá na Europa, padre, mas aqui no Brasil existe uma leva de livros Sim. que usam frases do Evangelho Claro. e vão misturando todas essas coisas. E esse livro, ele acaba se tornando como um evangelho ali, ou Sim, como sim, um sim, manual para a pessoa seguir, só que vai ali colocando também o que não corresponde à doutrina da igreja. Tem muitos autores que também, alguns são brasileiros, são conhecidos lá em Portugal. Você vai numa lanchonete, você vai pôr gasolina, e você tem pastilha elástica, chocolate e livro de autoajuda ou coisa espiritual, lá, e que é isso, né? Que fala de Jesus, a energia, mas mistura tudo, é um caos. Faz um né? sincretismo Faz ali, um né? sincretismo, é uma espécie de, não sei se cá tem caldeirada, ou você mete um pouco de Coloca tudo no feijoada, caldeirão. mete tudo lá e mistura bem, Sim. e é um caos. E então muita gente, e depois como tem uma aparência de bondade, fala do amor, da paz, da harmonia, né? Aquilo atrai, né? No fundo atrai com a beleza das coisas boas, mas lá no meio tem muito veneno. É o típico jogo do inimigo, confundir, né? As boas mentiras são aquelas que têm uma grande aparência de verdade e lá no meio tem um ingrediente fatal, né? Por isso o segredo é permanecer firmes na palavra de Deus, na Igreja Católica, conhecer bem o catecismo. Agora fiz com a ajuda de um irmão meu aqui do Brasil, fiz um app para o celular, catecismo, está lá no Google Play, bem prático para que todo mundo possa conhecer facilmente o catecismo e partilhar nas redes sociais, né? Você pode legal. mandar nos seus amigos, quando tem discussões, o horóscopo é bom, o horóscopo é mau, você vai lá, horóscopo. Vem o número do catecismo que fala do horóscopo, você já partilha nas redes e assim a verdade de Deus se espalha para combater toda a confusão e toda a dúvida, né? É bom. Né? Isso aí, isso é muito importante. Espalhando a verdade, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta para tratar um pouco mais sobre superstição e tantas outras coisas que o demônio coloca para nos enganar e nos retirar do caminho da salvação. Estamos de volta com o programa Revolução Jesus. Se você ainda não conhece o nosso Instagram, @Revolução Jesus, eu convido você agora a pegar o seu celular e entrar aí, @Revolução Jesus, seguir a nossa página, dar uma olhada lá no nosso feed, acompanhar os nossos stories e ficar atento ao acampamento Revolução Jesus, ao aprofundamento, porque as inscrições estão abertas e o link de inscrição está na bio. Agora, dando continuidade à nossa conversa, padre, nós fomos para o intervalo e o senhor tratou de todo um trabalho que o senhor realiza aí, né? Um backstage, um trabalho de formação, um trabalho que acrescenta muito com apps, com site. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre esse trabalho e o que o senhor tem feito, até mesmo para quem está nos acompanhando, depois poder dar uma pesquisada, Certo. indicar para um amigo, como o senhor comentou. Então, em 2002, eu comecei, eu ainda era seminarista, eu notava que com os meus amigos, muitas vezes surgiam as mesmas questões. E eu também ia tendo muito material interessante no meu computador. E ficava cansativo estar sempre mandando os e-mails e tudo isso. Então surgiu a ideia de vou fazer um site para disponibilizar muitas coisas importantes para os jovens de hoje. Nessa altura eu era mais novinho, né? e assim, quem precisar pode. E então aí surgiu o site santidade.net, 2002.
E a ideia de fundo, eu pus lá logo na página de entrada, era promover a vocação universal à santidade. Porque uma coisa que Jesus mostrou para mim logo no início do meu encontro com Ele é que, no fundo, ser feliz, aquilo que todos desejamos com todo o coração, outra coisa não é do que ser santo, do que amar Jesus e servir Jesus. E ao mesmo tempo Jesus mostrou que para ser santo você não tem que ficar o dia inteiro rezando na igreja nem ficando fazer penitência o tempo todo. Tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiramente humano serve para nos unirmos a Deus. E eu gostava muito de ir na praia, fazer bodyboard e um montão de esportes, e eu pensei, eu me vou santificar andando de moto. Tinha todo um plano, fazer uma equipa de motos, de corridas e tudo isso. Então, santidade.net, ser santo através de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é humano, né? Mas depois Deus tinha outros planos para mim, então tive que mudar, de largar esse plano. Mas o site sempre ficou e foi crescendo naturalmente. E depois com o sacerdócio, com as pregações, com os retiros, eu comecei também postando os vídeos no canal do YouTube, ligando ao site e tudo isso. E hoje vejo que muita gente usa e chega a muita gente, embora por trás esteja só eu. Muita gente manda e-mails e diz, padre, a sua equipe, a minha equipe é o anjo da guarda e eu. Né? O senhor é o anjo da guarda. Então, não é que eu dedico muito tempo a isso, é um site sem muitas atualizações, o canal do YouTube tem um pouco mais, mas vou sempre, ao fim de cada mês, pondo algumas coisas, tudo isso, então tem muito material útil. No site tem, por exemplo, exames de consciência, que eu vou postando, que são muito úteis para fazer boas confissões, e no canal do YouTube tem um montão de vídeos, tem playlists por temas, tem orações, tem rosário, e tem os vídeos sobre os exorcismos, tem perguntas e respostas, um montão de vídeos e perguntas bem concretas, né? Um cristão pode praticar o yoga, assim, não, você vê 3 minutos, vê a pergunta. E agora, mais recentemente, essa questão do catecismo, Jesus colocou também muitos anos atrás a graça de perceber que o catecismo é um dos maiores dons que Deus fez à igreja nesses tempos que vivemos, que são tempos de grande confusão. Então, é um instrumento excelente para a sua formação cristã. E eu vejo que alguns cristãos crescem, digamos que fisicamente, mas espiritualmente continuam com a catequese ali da primeira comunhão. E então, eu encorajo muito as pessoas a estudarem o catecismo. Eu todos os dias leio alguns minutos do catecismo. Já li tantas vezes, acaba e começo, consulto para preparar as pregações e todos os dias leio sempre continuamente mais umas páginas, depois chego no fim, começa no início. Eu vejo que é de uma riqueza incrível. Há pouco o senhor esteve no acampamento de cura e libertação, o senhor falou sobre essa questão de estar na graça, em estado de graça. Queria que o senhor tratasse um pouco sobre isso, para auxiliar a pessoa que está nos acompanhando a uma compreensão maior e melhor sobre aquilo que é estar em estado de graça, para que a gente não fique tão vulnerável assim às forças do mal. Então, estar em estado de graça é estar numa comunhão de vida com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, você está unido espiritualmente a Deus. A sua alma, o seu corpo estão em Deus e com Deus. Você se torna um sacrário, um templo de Deus, né? E essa presença de Deus em nós é uma presença santificante. Deus nos comunica a sua vida. Por isso nós falamos da graça santificante. A presença de Deus em nós nos transforma, nos eleva. Do ponto de vista natural, eleva a nossa capacidade de pensar, eleva a nossa razão. A gente erra menos, porque estamos em contato com Deus, e ordena a nossa vontade. A gente quer com mais facilidade o que é bom e consegue querer com mais facilidade, rejeitar o mal, né? Eu quero o bem e não quero o mal com a ajuda de Deus. Sem essa ajuda de Deus, tudo se complica muito. Tudo se complica muito. Nós ficamos muito vulneráveis do ponto de vista intelectual, a gente se deixa enganar com muita facilidade, e também a nossa vontade, que é frágil, que ficou ferida pelo pecado original, acaba querendo
fica muito instável, cai. E mesmo com a graça de Deus, isso não anula o nosso combate. Deus eleva as nossas forças, mas nós ainda não estamos na pátria, no céu. No céu, sim, esta comunhão com Deus vai ser perfeita, embora agora seja real. Eu estou já em comunhão com Deus, na graça de Deus, mas ainda não é o que vai ser plenamente no céu, né? E por isso nós, infelizmente, podemos perder a graça, que é a coisa mais dramática que pode acontecer. Se nós perseverarmos no fim, até ao fim na graça, o céu é certo. Mas nós podemos perder, e por isso essa vida cristã é uma luta, é uma batalha. Estamos sempre querendo aderir a Deus, mas mas lutando por causa das consequências que o pecado deixou em nós. O Catecismo da Igreja Católica, na sua forma tão pedagógica de nos ensinar a doutrina da Igreja, fala da Igreja como a Igreja triunfante, a Igreja militante e a Igreja padecente ou penitente. Em primeiro lugar, é importante perceber que essa Igreja é uma só. Mas o que é essa dinâmica de uma Igreja triunfante, padecente e militante? A Igreja militante é a Igreja que está aqui entre nós. Somos homens e mulheres que, pelo batismo, assumimos a nossa condição de anunciar essa palavra de Deus nas comunidades, na missão que realizamos, toda essa ação humana da Igreja, rumo ao céu. Lá é a Igreja triunfante, homens e mulheres que encontraram o sentido da bem-aventurança, estão em paz, em graça diante de Deus e celebram hoje esta grande vitória, a grande ressurreição, a Igreja que está no céu. E a Igreja padecente ou penitente é essa igreja de homens e mulheres que encontram a amizade com Deus, mas ainda necessitam de um tempo de purificação, aquilo que nós chamamos do tempo do purgatório. Preparar, cuidar esta plena purificação para, enfim, celebrar a grande Páscoa, a Páscoa definitiva do Senhor. É a linda Igreja de Jesus Cristo que espera por todos nós. Na vida que estamos, no tempo da nossa vida, aqueles que estão no céu e aqueles que estão dentro desse tempo de purificação para poder chegar ao grande paraíso, à grande festa da ressurreição. Quais são as formas, então, de adquirir essa graça, Padre? É pelos sacramentos? É por uma oração? Certo. Então, os canais habituais são os sacramentos mais fortes, né? O batismo é o primeiro, né? A gente o batismo nos purifica do pecado original, faz de nós templos do Espírito Santo. Por isso é tão importante batizar as crianças de pequeno. Lá na Europa agora está entrando a moda de que os pais dizem: eu vou deixar meu filho escolher se ele quer ser católico, se ele não quer ser católico. Isso é sinal que esses pais perderam a fé. Porque se você vê que uma coisa é boa para você, e você dá para os seus filhos. Esses pais não dizem: eu vou deixar o meu filho escolher se ele quer estudar, ou se ele quer fazer as vacinas, ou se ele quer comer, mesmo quando ele não quer comer. Por quê? Porque isso você sabe que é bom para ele. Essencial. E que faz falta para ele. Porque você ama ele, você dá o melhor que tem. E não tem nada maior do que Deus que você possa dar para alguém. Então é importante o batismo em criança. E depois todos os outros sacramentos nos enchem, todos, sem exceção, da graça de Deus. Pois cada um tem qualquer coisa de específico. Confissão perdoa os pecados, a Eucaristia fortalece o amor de Deus, a unção dos doentes, cada um tem o matrimônio, a ordem, cada um tem qualquer coisa de específico, mas em comum todos nos enchem da graça de Deus. Mas, além dos sacramentos, obviamente, a oração, quando eu rezo, Deus vem, claro, a oração também é um canal pelos quais Deus nos enche da sua graça. Uma pessoa que tem uma comunhão com a palavra de Deus, eu posso dizer que ela está menos vulnerável a superstições, a ser iludida pelo demônio pai da mentira? De modo óbvio, né? Deus nos avisa continuamente, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, era muito frequente os povos que estavam misturados com Israel, que habitavam a zona da Terra Santa, da Palestina, tinham muitos rituais supersticiosos, né? E então Deus teve muitos séculos catequizando o povo com muita paciência, dizendo: não, você não corra para esses lugares, não faça esses rituais.
O Antigo Testamento está cheio da catequese que Deus fez com o seu povo sobre esses pontos e o povo caía muitas vezes na idolatria, ia lá nos outros deuses e fazia os rituais, depois vinham às vezes alguns castigos e o povo se convertia e via, não, nós fizemos o que Deus tinha avisado para não ir, mas nós fomos, né? Então, todo o Antigo Testamento, no Novo também está presente essa questão dos rituais, das superstições e tudo isso, mas não talvez com a mesma quantidade que tem no Antigo. Por isso, quem medita a palavra de Deus está bem vacinado contra essas tentações. Por quê? Porque tem o olho aberto. Deus proíbe expressamente a invocação dos mortos, as invocações, os malefícios, tudo isso é muito claro. Se você não conhece a palavra, você se pode confundir com muito mais facilidade. Agora, uma outra coisa sobre a Virgem Maria, porque enquanto nós temos a Eva, Sim. que dá ouvidos ao anjo decaído, nós temos a figura da Virgem, que dá ouvidos ao arcanjo Gabriel, que lhe anuncia né, a salvação e tal. E a Virgem é aquela que pisa na cabeça da serpente. Sim. Uma pessoa que ela tem uma comunhão com a Virgem Maria, que reza o seu rosário, o seu terço, tem uma intimidade com a Virgem Maria, essa pessoa também está melhor auxiliada contra o mal? Sim, existe um grande ódio entre Satanás e a Virgem Maria, por os motivos que já vocês disseram, porque e sobretudo porque pelo sim dela nos veio a salvação. Veio a salvação não só para todo mundo, portanto, pelo sim de Maria. Então, o demônio que quer a perdição de todo mundo odeia de um modo muito forte a Virgem Maria. Depois, a intercessão de todos os santos nos ajuda, mas a intercessão da Virgem Maria junto do trono de Deus é a mais poderosa de todas, né? E por isso, pedir de ajuda nos nossos combates faz muita diferença. Todas as práticas de devoção mariana, você já disse, o terço, a consagração à Virgem Maria, tudo isso facilita muito, como eu dizia, este tempo do combate em que estamos vivendo, né? Por isso, você pode, só com o sacramento, só com a oração, vencer vitorioso? Sim, mas com a ajuda de Maria fica mais fácil, fica bem mais fácil, né? O escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tem tantas devoções marianas muito poderosas, E eu vejo muito também nos exorcismos, como até o simples terço, né, incomoda o demônio. Mesmo se você não está rezando o terço, se pegar o seu terço e encostar na pessoa, o demônio reage, não gosta, né? O escapulário, as medalhas, Nossa Senhora das Graças, todos os sacramentais marianos, a gente vê que existe um grande ódio, né? E ele normalmente nos exorcismos nem diz o nome de Maria, ela, diz só ela, essa aí, né? E de Jesus também, não gosta de o teu chefe, né? Não, a gente vê que Nossa Senhora é uma grandíssima ajuda, né, nesta luta. Por que a Igreja celebra a festa de Todos os Santos? O que significa essa festa? A festa de Todos os Santos é uma festa muito bonita, celebrada no dia 1º de novembro, e que marca exatamente esta profissão da nossa fé. Cremos na comunhão dos santos, homens e mulheres que vivem esse ato heróico na própria vida, um testemunho que é diferenciado entre os muitos testemunhos da vida. Vivem uma vida normal, são pessoas normais, a santidade é para todos, mas que trazem uma marca muito forte de uma radicalidade, de um empenho pessoal na luta de escapar, de fugir de todas as tentações do mundo e viver uma vida regrada, uma vida toda ela voltada para aquilo que Deus espera de cada um de nós. Essa festa, ela entra num momento especial, logo após a festa que a sociedade celebra, Halloween, Festa das Bruxas, porque quer marcar também essa bonita festa, esse sentido, né, cristão, humano, que a graça de Deus ela reserva para todos nós. Então essa festa é celebrada exatamente neste dia. Como eu me torno amigo de um santo? A gente se torna amigo exatamente construindo uma amizade, conhecendo aquele com quem estabelecemos a amizade. Assim também é com os santos. Quando a gente lê a história de um santo, a gente se identifica com ele. E uma forma bonita de ter esta amizade com o santo é seguir os seus passos, né? Creio que o santo do céu deseja isso. Se eu sou um admirador, se eu sou aquele que busco, né, um caminho de santidade,
quero viver como ele, e ele espera isso de nós também. Por isso que a gente estabelece, né? Ou podemos perguntar, como se estabelece a amizade com o santo? Assim, seguindo esses passos, os seus passos, e vivendo esse caminho de santidade todos os dias no cotidiano das nossas vidas. Que os santos do céu nos acolham, nos intercedam por todos nós e nos esperem também para que um dia a gente celebre a grande Páscoa do Senhor. Cada um de nós é chamado a ser santo. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual da oração, mortificação, vida sacramental, meditação, luta contra si mesmo, é isto que nos leva gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.